Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Bom, vamos começar aqui falando sobre a palavra de Deus. Este canal é exclusivo para a gente poder refletir, a gente poder trazer aqui uma mensagem, né, que possa trazer um relevo espiritual, tanto para minha alma que estou pregando, né, quanto para você também que está me ouvindo. É muito bom, é muito prazeroso quando você vai em uma igreja onde você vê que a palavra ela é expressada da forma como está escrita, interpretada e explicada como está escrito. Todos os escritores da Bíblia, toda a palavra expressa aqui, ela tem que ser encarada, ela tem que ser lida e a gente tem que buscar a melhor aplicação, a aplicação que o Espírito Santo vai nos dar para a gente cumprir essa palavra. O Espírito Santo é que nos guia, né? É a graça de Jesus, não é nós. Mas, por outro lado, é muito triste saber que às vezes você vai em uma igreja e você não tem um cuidado, você não tem um amparo, você não tem um amor. A igreja foi chamada nesta terra para fazer a diferença, para dar as mãos, né? E muitas das vezes nós não fazemos esse papel, né? Não podemos culpar o pastor, o líder. Nós, às vezes, somos mesmos os culpados. Por que que tem tantos marginalizados, né? Lógico que tem aquela classe que realmente, né, você faz de tudo e não tá bom, mas existem pessoas ainda para serem alcançadas. E o propósito deste vídeo é de trazer mais uma palavra aqui, que com certeza vai ser de um grande proveito para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu diversas cartas. Muitas igrejas hoje, eu não sei porquê, interromperam ou pararam, né? Ou quase que se não vê pregar sobre as cartas apostólicas, né? Principalmente do apóstolo Paulo, que escreveu aqui mais de 10 cartas. Eu vou estar lendo aqui uma carta que está aqui no Novo Testamento, é uma epístola que foi escrita, né? O começo dela, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses, a cidade de Filipos. Os irmãos, o título da carta, desculpa, estou um pouquinho gripado aqui. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, né, escreve a todos aqueles que estavam ali em Filipos, né, para os bispos, diáconos, né, ele cumprimenta a todos ali nesta carta e é uma carta que tem palavras que servem também para os nossos dias atuais, sabendo que Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, né, que outrora ele era um perseguidor, né, era um perseguidor dos cristãos e ele se converteu, né? Teve ali, Jesus apareceu para ele, onde ele teve ali a sua conversão. Eu gostaria de ministrar aqui no final dessa carta, quase no final, no capítulo 3, né? São 4 capítulos essa carta do apóstolo Paulo aos Filipos, né? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Os irmãos de Filipos, são 4 capítulos. Vou estar lendo o capítulo 3, apenas o verso 20 e o verso 21. Vamos ver. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve essa carta, dá conselhos, né, interessantes,
e dá conselhos, admoestações aos irmãos, né? Dá um norte ali para os irmãos. E a palavra de Deus sempre é um direcionamento, né? É você que precisa de um direcionamento, ela traz sim um direcionamento, uma posição. Você precisa tomar uma posição, nós precisamos tomar uma posição em relação também à vida com Deus, né? E veja essa visão que Paulo traz para nós, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou da cidade tal, eu sou daquela cidade tal. Por enquanto, mas meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e você não arreda o pé de Jesus, você não arreda o pé de servir ao Senhor, um dia você estará com toda a igreja do Senhor, todos nós estaremos lá em uma só voz, um só louvor. Lá não haverá placas, lá não vai haver divisões de ministérios, de placas, né? Louvado seja Deus, porque a igreja de Jesus é só uma. A igreja de Jesus é uma só. Louvado seja Deus, que transformará, verso 21, que transformará o nosso corpo vil. Veja bem, a própria Bíblia diz, né? Que o apóstolo Paulo falando aqui, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, nosso corpo será transformado, louvado seja Deus. Nosso corpo será transformado. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, né? Nosso corpo é um corpo que ele sofre por causa do pecado. Mas aquele que tem seu corpo glorioso, ele já venceu a morte, né? Então, nosso corpo será sim transformado, glória a Deus. Então, meu irmão, não se apegue tanto a esse mundo, não. Não se apegue tanto às coisas que este mundo pode te oferecer, não. Se Deus está te abençoando, saiba uma coisa. Davi disse, uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Muitas vezes nós ficamos chateados porque, Deus não me atendeu nisso e nisso. Talvez você não esteja preparado, talvez não é o tempo ainda. Então, o que você tem que fazer? Continuar servindo o Senhor. Enquanto o milagre não vem, ou se vai vir, se não vai vir. O mais interessante não é nem a festa, é o dono da festa, né? O mais interessante é Jesus Cristo, né? Por Ele são todas as coisas. Ele formou todas as coisas. Se nós temos o que temos é pela graça de Jesus. Se nós temos saúde, se nós podemos caminhar, se nós podemos enxergar a luz do sol, da lua, se podemos tomar uma água, saciar a nossa sede, temos que agradecer. Glorificado seja o nome do Senhor. Então está aí essa palavra maravilhosa. A nossa cidadania está nos céus, a nossa esperança é os céus. Louvado seja o nome do Senhor. É de lá que vem a nossa ajuda, o nosso socorro. É isso aí. Deus te abençoe. Você que acredita, né, que Deus está operando neste momento, dá um like neste vídeo e inscreve-se neste canal. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Pode deixar no comentário o que você acredita, o que você acha. Eu sei que essa palavra vai chegar a pessoas que são cristãos, mas também vai chegar, né, ao ouvido de pessoas que às vezes não são cristãos. Mas é interessante todos ouvirem a palavra, porque a palavra é que cura, que salva, que liberta. Louvado seja Deus. Quantos já foram curados, né? Pela exposição da palavra ali, a pessoa acreditou e foi curada. A própria medicina humana, ela atesta, sim, a veracidade da fé, né? A, a verdade de você realmente crer, ter uma fé.
né? E nós temos essa fé em Deus. É isso aí. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.